Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes aqui em Palmira, na congregação que o reverendo Jairo Aloais pastoreia, e também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diversos países. E também o missionário Miguel Bermudes Marim, que está aqui conosco, e a sua família também. Que Deus o abençoe e abençoe toda a sua família também. A minha família também está aqui comigo, aqui nesse lugar. E durante todos esses dias, nos quais estaremos compartilhando os momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus. Para essa ocasião de hoje, sexta-feira, 12 de junho desse ano 2026, vamos buscar em Romanos, no capítulo 11, do versículo 7 em diante, onde nos diz: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito do profundo sono e olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi disse: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição, e escureçam-se seus olhos para que não vejam, e escureçam-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, ou plena restauração. Do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi, para cima escreveu Israel. Nas escrituras aí, colocou Apocalipse 7, versículo 2, e 11, versículo 3, e 14, versículo 1. Pelo véu cegará a uns e abrirá os olhos de outros em sua primeira e segunda vinda. Podem assentar, por favor. Por el velo cegará a unos e abrirá os olhos a outros. Pelo véu cegará a uns e abrirá os olhos de outros em sua primeira e segunda vinda. Sempre el velo es el tropiezo. O tropeço sempre é o véu. Los que já estão destinados para isso. Para os que já estão destinados para isso. Mas para os escolhidos de Deus, é de bênção. Porque sempre que Deus atua em cada era ou dispensação, trabalha através de um mensageiro, é para trazer bênçãos aos filhos de Deus. E os que o rejeitam recebem o juízo divino. Na mensagem à luz, no topo do monte Sião, nos diz assim: 22 de janeiro de 1989, em Caiei, Porto Rico, diz assim: por esse motivo, quando em cada era ou em cada dispensação apareceu o mensageiro enviado de Deus, o que aconteceu? Uma batalha. As religiões e as seitas religiosas, quando viram esse mensageiro de Deus, o chamou de tudo, menos de mensageiro de Deus. Ou seja, chamou de tudo que possam imaginar, porém menos de mensageiro de Deus. E Jesus disse: se chamaram o pai da família de Belzebu
E se na árvore verde fizeram o que não farão na árvore seca? Isso está em São Lucas, no capítulo 23. Continua dizendo. Assim que nunca pense que vão receber um mensageiro enviado da parte de Deus com os braços abertos e tapetes vermelhos nas religiões e nas seitas religiosas. Ele, com a mensagem que Deus lhe dá para o povo, tem muitos problemas. A mensagem é doce na boca, mas no ventre é amargo. Ele lhe traz muito problema por causa da mensagem que está em sua boca e ele anuncia e prega para o povo. Vemos isso ali no Apocalipse capítulo 10, onde lhe é dito a esse mensageiro que vá e pegue esse livro. Fala no capítulo 10, no versículo 8, diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. Agora vejam, tem da parte de Deus uma comissão para esse mensageiro que vá, ou seja, tem uma ação que ele tem que fazer. Mas também tem uma palavra que tem que falar. Vai ao anjo e pega o livro. Mas vejam como ele vai e fala que ele foi e pediu. Para todas as coisas que os filhos e filhas de Deus necessitam, tem que pedir, tem que falar a palavra. Não é porque aí nas Escrituras estejam as promessas e você as vai deixar ali em letras. Você tem que pegar essa palavra e trazê-la à vida. E como é que a palavra é trazida à vida? Quando Deus a cumpre. Mas tem que ser falada. Quando fala que ante a última trombeta, tocaria a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro e nós que estamos vivos seríamos transformados, isso é uma letra, uma promessa, uma profecia para esse tempo final. Mas se você deixá-la ali, então não será efetiva a você. Você tem que pegar essa palavra e falar: eu sou um dos que serei transformado. Um dos que serão transformados. Ou seja, e eu que estou vivo serei transformado. Então você se faz presente, você a torna uma realidade em você, e então essa promessa se faz carne, se encarna e se torna carne da sua carne e osso dos seus ossos. Assim como a palavra se funde com você, crendo-a. Enquanto você não a crê, ela não se torna efetiva. A sua parte é crer. A parte de Deus, primeiro a parte de Deus foi trazer essa palavra sendo falada por meio do profeta nesse tempo. Agora, a parte que corresponde a você é crê-la, falá-la, confessar, falar e dizer: eu serei transformado. E então essa palavra ganha vida. Recebe vida, então já torna uma promessa andante. Ali está indo um que creu essa promessa, andando, trabalhando na obra, ouvindo, olhando, todo o programa divino. Viram? Assim é que a palavra recebe vida. E fui ao anjo dizendo que me desse o livrinho, e ele disse: toma e come-o. Aí ele teve que fazer uma ação. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Olha, primeiro ele lhe foi dito: olha, virão muitas amarguras a você, muita perseguição virão a você, mas não se preocupe, na sua boca será doce quando você falar, porque não existe coisa mais doce do que a palavra de Deus. É mais doce do que o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez
há muitos povos e nações e línguas e reis. Então, para esse mensageiro, tem uma comissão. Agora ele continua dizendo aí, ele tem que trazer essa mensagem porque foi desenhado para receber essa mensagem e pregar essa mensagem. E ele prega na forma comum e normal que ele tem para falar. E Deus já desenhou a forma que ele deve falar ao povo. Por isso, vejam no livro de Citas, na página 156, desse livro de extrato de mensagens pregadas pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, diz assim, página 156, parágrafo 1399. Para essa certa era, Deus predestinou uma certa coisa para que aconteça. E não existe outra coisa que possa assumir o seu lugar, não importa o que for, quantas conquistas do homem, mas nada poderá tomar o seu lugar. Ou seja, ninguém poderá tomar o lugar desse mensageiro, desse profeta. Ele predestinou um homem, não a muitos, e não a organizações, mas a um. Ele predestinou um homem, talvez um homem ignorante, um homem que não seja muito educado, não tenha muito estudo, um homem ignorante. Ele poderia ter predestinado outro tipo de homem, ou seja, que fosse um homem mais inteligente, qualquer coisa que fosse. Aí fala, ele lhe dá sua aula, lhe dá seu dom, lhe dá sua natureza e o seu estilo, o que for, a maneira dele se expressar, e qualquer coisa que ele fizer. Ele faz com que o homem da hora pegue as pessoas da hora. Do lado direito ele escreveu a hora e desenhou uma estrela de Davi e embaixo escreveu o homem da hora, o povo da hora. E eu estou vendo o povo da hora, a gente da hora. Hoje eu estou vendo. E não fica por aí. Vocês estão vendo o homem da hora, tão simples como isso. Em cima ele escreveu, o seu profeta é igual, vem com o equipamento para a era ou dispensação, mas ali ele não escreveu. E vejam também na página 170 desse livro de Citas, no parágrafo 15 e 21, diz assim, Deus faz a sua própria escolha pela sua escolha predestinada. Em cada era ele fez. Ele expôs o homem para cada era. Como Moisés, quando ele tinha que cumprir o que ele disse a Abraão, Moisés nasceu e era um menino apropriado. Ele não podia evitar ser assim. Nasceu assim porque nasceu para esse propósito. E assim descobrimos que Deus faz isso em cada era. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. Deus faz a sua própria escolha, pela sua própria escolha predestinada, escolhe seus profetas e coisas para a era, e arruma a sua natureza, a natureza do homem, o estilo desse homem pregar, para honrar o seu dom. Aí em cima ele escreveu ministério. E tudo que ele faz é enfrentar o desafio desse dia. Deus cria esse homem e o envia. Criou, ele circulou. E embaixo ele escreveu, Deus cria seus profetas. E diz, Deus escolhe seus profetas e os envia para enfrentar o desafio dessa era. E o desafio desse tempo final é o desafio no Monte de Sião. O primeiro desafio foi no Monte Carmelo e o segundo no Monte da Transfiguração, vejam. E o terceiro desafio é no Monte Sião.
aqui em escrito que colocou em cima dessa cita. Veja, em um escrito que ele colocou aqui em cima dessa citação que lemos, a 13:99, aí onde fala assim que lhe dá a sua natureza, em cima aí ele colocou espírito angelical. Essa natureza divina ele a dá a esse profeta. Agora, sigue dizendo aqui, assim que viene desenhado para essa idade ou essa dispensação. Assim que vem desenhado para essa era ou dispensação e traz essa mensagem da parte de Deus. Ou seja, essa mensagem está selada nele, quando aparece nesse planeta Terra, e depois, com o tempo, à medida que Deus lhe vai revelando o programa que ele tem para essa pessoa, a pessoa vai compreendendo o propósito da sua existência aqui na Terra, e a mensagem que está selada nele vai sendo aberta e ele vai anunciando ao povo. Então, vocês viram tudo assim de uma forma progressiva, como estivemos falando nesses dias. E a era vai recebendo essa mensagem, e essa era fica estabelecida com essa mensagem, com a luz de Deus para essa era. A mensagem de Deus para essa era ou dispensação é a luz divina manifestada. Isso está na página 128, onde ele disse que a palavra é a luz da era, quando a vem. Vamos ver aqui. Citas na página 128, parágrafo 11:41, nos diz assim: a palavra encarnada é a luz da era quando a vem. A Bíblia diz que sim. Ali em cima ele escreveu: a luz é a palavra encarnada. Ou seja, quando o escolhido de Deus vê a palavra encarnada no tempo que ele está vivendo, então pode ver a luz de Deus iluminando essa era ou essa dispensação. E vejam, isso também é assim para a segunda vinda do Senhor também. Onde nos diz aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 28, nos diz assim: todas as coisas vinham representando o Senhor Jesus Cristo, somente estava em tipo, porque o mistério ainda estava escondido. Aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo, somente sabiam que eram guiados pelo Espírito para fazer certas coisas. Os profetas são guiados pelo Espírito de Deus. O apóstolo Pedro nos falou disto, onde nos fala que foram guiados pelo Espírito de Deus. Vamos ver se é primeira de Pedro ou segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Disso, temos também a palavra profética, mas segura a qual fazeis bem estar atento, como uma tocha que ilumina lugar escuro, até que o dia amanheça e o luzeiro da manhã saia em vossos corações. Entendendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque a profecia nunca foi trazida por vontade humana, senão que os santos homens de Deus falaram, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Vê? É o Espírito Santo que inspirava cada profeta, cada mensageiro. Agora aqui ele continua dizendo: mas ele estava retendo isso até o último dia, o tempo da grande revelação. Mas vinha sendo expressado em Moisés, Davi, Elias e nos outros,
Poderíamos pegar a cada um e mostrar as suas vidas e ver como expressaram perfeitamente a Jesus Cristo, mas, no entanto, nunca revelou seu segredo completamente, esperando revelar nos últimos dias. Estava esperando até que fosse totalmente compreendido, antes de poder expressar. Do lado direito, ele escreveu aí que fosse entendido, e ali desenhou uma estrela de Davi. Agora, a Bíblia está escrita em mistério, e Jesus deu graças ao Pai por ter feito assim. Agora, a vinda do Senhor está escrita em mistérios. Não sabemos quando vem nem como vem, mas com toda certeza sabemos que vem. Aí ele escreveu como e quando vem Jesus Cristo. Ou seja, que aí estamos falando do tempo e falando da forma que viria. Mas vocês vejam que foi mostrado a Pedro, Tiago e João a forma que seria, como seria a forma que ele viria. Vejam que João representa os que seriam transformados. Pedro representa os 144.000. E Tiago, Santiago, representa a multidão que ninguém podia contar. Vemos, se olharmos aí os ministérios de Moisés e Elias, Moisés representa os que vão ressuscitar e Elias os que irão no rapto. Igualmente, todos os mistérios de Deus esperavam esses últimos dias, quando tudo seria completado. Então ele se revelaria para mostrar o que fez. Oh, irmão, ele nunca tinha revelado os seus mistérios completamente. E um escrito que está na margem acima, na página 29, diz assim: cada era foi revelada em seu mensageiro, em seu anjo, no anjo de cada era. William Marion Branham, no oeste, em Tucson, é tipo e figura do quinto Elias na América. Em cima ele escreveu o anjo de Jesus, esperando que a igreja se complete e Cristo saia do trono da intercessão e lhe dê o título de propriedade, o livro dos 7 selos. Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 11, do 1 ao 14. Ou seja, o quinto Elias estaria nesse entrelace dispensacional, no final, esperando a igreja ser completada, para que assim ele pudesse receber o título de propriedade. Recebe o título de propriedade quando os escolhidos tenham sido chamados e ele tenha derramado o seu sangue até pelo último escolhido e possa sair do trono de intercessão, pegar o livro e trazê-lo à terra, que é a vinda do anjo forte, e então entregar a esse mensageiro. E aí ele deixou bem clarinho que estaria no meio da igreja esperando que isso cumprisse para poder receber esse título de propriedade. Bom, e aí já vimos como ele ia receber. Ele ia pedir, dá-me-o, porque foi dito a ele que pedisse. Quando ele fazia para mim assim com o punho fechado, aí aconteceu algo, naquela noite aconteceu algo. Porque ainda que o véu de carne não entendia, no momento não entendia, mas vejam, Deus colocou essa inspiração para ele falar, tinha que ser pronunciado. Tudo acontece de uma forma simples. Agora vejam, continua dizendo, no tempo no qual tudo isso acontece, está acontecendo um milagre divino. Muitas pessoas pensam nos milagres como curas. Um milagre de cura é um milagre, mas depois a pessoa
ou pelas enfermidades, outra enfermidade, ou pelos anos, depois morre, e o milagre foi temporário. Porém, o maior milagre é o milagre que permanece para toda a eternidade, por toda a eternidade. Os milagres espirituais são maiores, porque estão em uma dimensão superior, e acontece em uma dimensão espiritual. Portanto, são milagres para a vida eterna. Vejam na página 15 do livro de Citas, no parágrafo 110, diz assim: quando você vê visão, é tão maravilhoso, e eu dou graças a Deus por elas. Mas a pregação da palavra é milhões de milhas. Mas, além disso, aí ele escreveu: a pregação da palavra é maior do que as visões, ou seja, é maior do que curar uma pessoa de alguma enfermidade, e até mesmo é maior do que as visões. Continua dizendo: uma pessoa que esteja cega e que seus olhos sejam abertos é um milagre, mas depois vai fechar quando morrer. Assim que é um milagre temporário. Mas a pessoa que lhe são abertos os seus olhos espirituais para ver o tempo que está vivendo e ver a mensagem, ver o mensageiro e ver quem é a pessoa que está em cena nesse tempo, oh, isso é algo glorioso. Ver Deus cumprindo suas promessas, isso é ser curado espiritualmente. Ver o Senhor trabalhando nesse tempo, cumprindo o programa divino e vendo o que significa, a pessoa que receber essa mensagem, ver que é um dos escolhidos e ver que é um dos predestinados para viver nesse tempo e receber essa mensagem, e ele não sabia. E quando os seus olhos são abertos, então compreende todas essas coisas. Então a pessoa fica selada com o selo do Deus vivo para a vida eterna, como nosso irmão Miguel dizia. Veja, ele não estava vendo o que Deus estava realizando, porque estava iniciando, e aí tinha um entrelace. E vocês vejam como Deus, com ele, com todos, com cada um de nós, teve misericórdia de cada um de nós e nos abriu os olhos e o entendimento para dizer: mas se somos o grupo, aí está o mensageiro, aí estão as promessas. Não tem que procurar mais nada aqui. Aqui somos nós, os que tu prometeste que no fim do tempo estaria recebendo esse ensinamento sob capa. E vocês vejam. O desejo do coração que o Dr. William Soto teve para com ele, para todos nós, porque ele falava várias vezes, e o desejo que o irmão Miguel veja o cumprimento de todas as promessas e que seja transformado. Resumindo as palavras resumidas, talvez falou um pouquinho mais em certas mensagens. E ele, estando vivo, desejou falar a palavra sobre o nosso irmão Miguel e dizia: e eu desejo que seja transformado. E também o povo que estava escutando ali. E vejam, hoje, eu repito o mesmo. Eu desejo que nosso irmão Miguel chegue até o final e seja transformado. E eu desejo que todos vocês sejam transformados. E eu desejo que nenhuma coisa, nem por nenhum descuido, nem por enfermidade, Deus tenha que levá-los, senão que Deus olhe o coração de todos vocês e veja esse sentir ali no profundo do teu coração. Diga: Senhor, eu desejo estar vivo, porque aqui é onde está a ação e eu quero continuar fazendo tesouros no céu. Eu quero continuar trabalhando em sua obra. Portanto, me ajuda nisso que eu estou passando. Olha o meu coração, olha a minha intenção. Que o que eu desejo é que tu me ajude nisso e naquilo, mas não é para o meu benefício, é para a tua obra, é para te servir, Senhor, assim que me ajuda para seguir em frente, para eu seguir em frente. Então, Deus vê a intenção do seu coração e Ele escuta. Agora, se você é um dos que tem que estar lá como testemunha, então, isso é um assunto de Deus e seu programa, mas pedimos a Ele que sejamos transformados. Agora aqui nos escreveu, vejam, aqui tem um escrito
en donde Aqui tem o escrito que ele nos deixou. Él nos muestra aquí en la cita Onde ele nos mostra que 125, na cita 125, vamos a leerla. vamos lê-la, porque vejam, Cita 125, a cita 125, página 125, porque a continuación, porque a continuação, vamos mantê-la aberta aqui. esta es la 13, la 11, 13. Essa é a 11:13, Aquí él sigue diciendo, porque aqui ele continua dizendo, mas para a pessoa que seus olhos espirituais são abertos para ver o tempo que está vivendo, ver a mensagem, ver o mensageiro, ver quem é a pessoa que está em cena nesse tempo, e ver o Senhor trabalhando nesse tempo, realizando o programa divino, e ver o que significa a pessoa que recebe essa mensagem, e ver que é um dos escolhidos, e ver que foi predestinada para viver nesse tempo e receber a mensagem, e ela não sabia. E quando seus olhos são abertos, compreende todas essas coisas, e a pessoa fica selada com o selo do Deus vivo para a vida eterna. Agora vejam, se fica selada quando vê o cumprimento dessa promessa, então não tem quem lhe tire essa bênção. Um selo é algo que é permanente. Você já está selado. Não tente se soltar das mãos do Senhor. Ele tem vocês aí, ele disse, eu tenho esculpido, eu tenho talhado nas palmas da minha mão. Portanto, nada pode nos tirar das mãos do Pai. Já fica selado, é um selo que Deus já colocou em você. E é melhor esse selo do que o selo da besta. Porque ele disse que rejeitar o Espírito Santo, automaticamente você fica selado pela besta. E nesse escrito da página 125, no parágrafo 11:13, diz assim, a sua igreja gentílica também foi cegada pelo véu, e depois esse véu eclesiástico é tirado quando a palavra é velada em um ser humano novamente. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria crido. Se tivesse sido algo místico, então Israel teria crido. Agora, miren, Maria viu algo. Agora vejam, Maria viu algo sobrenatural. Era uma obra sobrenatural que ela estava vendo ali na mensagem que o arcanjo Gabriel estava trazendo a ela. E nesse tempo a igreja noiva viu algo sobrenatural nesse mensageiro que nos trouxe essas boas notícias. E lá ela creu. E aqui o povo, a igreja noiva creu também, creu essa mensagem. Mas vejam que ele apareceu a ela. Lá não apareceu aos líderes, nem o sumo pontífice e nem ao povo hebreu completo, mas a ela, aquela que daria a luz a esse filho palavra. E nesse tempo ele fez o mesmo. Ele apareceu à igreja noiva, a Maria espiritual, ele falou desse filho prometido e ela creu. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode quebrar a sua palavra. Nos últimos dias tem que ser a mesma coisa novamente. Então, viram o que cegou Israel? Aquele homem. Ou seja, Jesus. Isso foi o que cegou o povo hebreu. Você é um homem e se fazes Deus. Isso era para que eles pudessem matá-lo. E hoje, porque a mensagem veio por homem e não por anjos, veio, Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra. Ele disse que não mudaria, veio, prometeu, e os gentios hoje estão tão cegos como Israel era. Por causa de quê? Do véu. Deus velado em ser humanos, olha como cegou a Israel e observa como cada um está cegado. Cegará a uns e a outros lhes revelará a verdade. Fechará os olhos de uns
e abrirá os olhos de outros. Bendito seja o Senhor, que a nós nos abriu os olhos espirituais. Isso se cumpre em nós. Abrirá os olhos de uns. Nós somos esses uns. Embaixo ele diz, ele escreveu: pelo véu cegará uns e abrirá os olhos de outros. E em cima escreveu: cegará a uns e abrirá os olhos de outros. Agora, isso é o que Deus tem estado cumprindo e temos estado vendo. A uns os tem cegado, mas a outros lhes é aberto o entendimento. Em um estudo bíblico que colocaram esse extrato, em dois estudos bíblicos, em um ele escreveu, do lado dessa porção, desse parágrafo 11 e 13, ao lado ele escreveu: a palavra velada em um homem cegou a Israel. E hoje cegou o cristianismo. Viram? Cegou o povo hebreu. E hoje também cegou o cristianismo. E ao lado desse mesmo escrito, nesse parágrafo que puseram aí, ele escreveu: a palavra, o verbo velado em carne humana. A palavra, o verbo velado em carne humana. Agora aqui ele continua dizendo: esse é o maior milagre de cura divina no campo espiritual. Maior que os milagres físicos que qualquer pessoa possa fazer. Não que os milagres físicos não sejam bons, porque são muito bons, porém os espirituais são melhores, porque são para vida eterna. Vejam, na página 44 do livro de Citas, aqui, no parágrafo 370, diz assim: agora, se ele é a palavra vivente, então isso escrito na Bíblia é parte dele. Depois, se você puder receber isso, a ele, que é a palavra, essa palavra entra em você pela fé e a torna viva, porque ela redizes: pegue isso, a palavra vem a você. Se o Espírito Santo estiver ali, está vivo, e assim que entra, toda a promessa é verdadeira. Portanto, se disser a esse monte, se mova, e não duvidar no seu coração, porque o quê? Você é a divindade falando. Isso são palavras maiores. Você é a divindade o quê? Falando. Viram? Por que tem que falar a palavra? Vocês creem? Ele diz: vocês creem? E nós dizemos amém, cremos. A Bíblia diz: e o que disseres acontecerá, se não duvidares. Se puderes tirar tudo que é do mundo fora de você, viram que tem que fazer algo? Tem que dar um passo. Senhor, tira de mim tudo desse mundo. Tira toda coisa contrária. Para quê? Para que a divindade fale através de mim. Tira tudo que é do mundo fora de você e deixa que o Espírito Santo te faça um pleno filho ou filha de Deus. Não o mundo, não condenação, não dúvida. Então o que é? Já não é mais você, é Deus em você. E aí você pega a palavra, é uma promessa, e você fala: Pai, é em sua promessa, viu? Então a pessoa tem autoridade também. Você tem autoridade também. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora diz: você tem o poder. Agora necessitamos autoridade. Senhor, me dê autoridade para pegar esse poder que é a palavra e falá-la com poder, com autoridade, sem duvidar, sempre crendo-a. Satã tem que fazer algo, vê? Agora, você não poderá fazer isso até que Deus tenha te revelado. Então, o que for o caso, do lado direito desenha uma estrela de Davi, do lado esquerdo também. Aí onde fala Deus em você, ele circulou Deus em você e uma seta e uma estrela de Davi do lado esquerdo. Viram? Então, quando eu souber o caso que for, então poderá dizer como Jesus, ele era a palavra.
É certo? Então Jesus, o homem, o tabernáculo, disse: eu não faço nada sem ver o Pai fazer primeiro. Então não é a palavra até que ela é manifestada em você, ou seja, revelada. Em cima aí ele escreveu: você é a palavra revelada quando ela é revelada a você. Uxa, que tremendo. Tu és a palavra encarnada quando ela é revelada a você. E aí ele escreveu também: fala é igual terceira etapa. E do lado aí não fala mais nada, somente fala, crendo a palavra. Fala o que você quiser e te será feito. Agora, sempre lembra que é conforme a vontade do Senhor. Agora veja que ele continua dizendo. Vocês viram? Em uma ocasião, o Senhor Jesus Cristo curou 10 leprosos. Depois um voltou para agradecer ao Senhor e ele perguntou: e os outros? Aonde estão? Você veja que uma pessoa, mesmo recebendo um milagre físico da parte de Deus, depois a pessoa poderá continuar a sua vida sem seguir a Deus. E a pessoa não ir para a vida eterna depois dessa vida. Né? Poderá receber uma cura física, mas depois continuar, depois se desviar, seguir desviado. Nós estávamos lendo essa porção ali de São Lucas, no capítulo 11, para ter aí essa escritura. Aqui ele citou de memória aí. Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Vejam, até o reconheceram. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os que foram limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e para completar um estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aí ele reconheceu que aí tinha a semente de Deus. Agora vejam na página 59 do livro de Citas, no parágrafo 520, aqui nos diz assim: deixa que as pessoas, esse pequeno remanescente, deixa que esse pequeno remanescente comece a clamar a Deus e veja o que acontecerá. Ou seja, deixe que essa noiva, esse grupo da Era da Pedra Angular, comecem a colocar essa palavra bem e vejam o que acontece. Veja o que acontece. Haverá um confronto nacional. Terá um poder que eles nunca viram antes. A pena é que dessa vez, para eles, será muito tarde então. E as portas estarão fechadas. Ou seja, as portas estarão fechadas para os que no final venham batendo a porta, para que eles dê disso, lhes dê desse azeite. Como vemos na parábola das 10 virgens. Agora aí embaixo ele escreveu: as portas estarão fechadas. E em cima ele escreveu: os eleitos clamar a Deus. Já nos foi falado em 2 ou 3 ocasiões o que os eleitos têm que fazer: falar, clamar, pedir, se expressar, porque a mensagem está aí.
O que tem é que colocá-la em ação. Coisas tomarão lugar. Agora vejam em um escrito que puseram do lado aí desse extrato, que ele colocou do lado desse livro, desse extrato do livro de Citas, em um estudo bíblico, que ele escreveu assim: pregará a palavra e depois os milagres seguirão a palavra revelada. Pregar a palavra. E o que é que estamos fazendo? Pregando a palavra, trazendo o ensinamento, curando os coxos espirituais, curando os cegos espirituais. Viram? E depois disse, pregar a palavra, e depois os milagres seguirão. Seguirão a palavra revelada. Ou seja, o que Deus já revelou, como vindicação de que isso que estava sendo feito era o assim diz o Senhor. Agora, aqui ele continua dizendo, porque o milagre físico é feito para o corpo, e o milagre físico atrai a atenção das pessoas, mas essa atenção deve ser atraída para receber a mensagem que corresponde a essa era ou dispensação, ou seja, no tempo do irmão Branham, vejam, ele nos deixou falado aqui na página 169 que os milagres eram para atrair a atenção, para que em seguida escutassem a mensagem. Página 169, no parágrafo 1508. Diz assim, e a minha mensagem o tempo todo, sabendo ali, atrás de cura e todas essas coisas, era somente para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. E aqui está. Viram? Foi quando ele mostrou, naquela visão, o anjo mostrou a ele aquela visão, onde ele lançava aquele anzol bem longe. E teria que fazer várias coisas. Ele disse, você pega a linha, depois que você lançar um anzol, aí ele parabenizou ele, falou, você fez um bom lançamento, você fez, e foi lá no profundo do lago, bem longe. Bom, até aí está indo bem. Depois você vai puxando bem devagarzinho, suavezinho, e vai chamando a atenção dos peixes. Primeiro os peixes pequenos vão aproximando, depois os peixes grandes estariam vendo os peixes pequenos indo, e diz, então aí você já está pronto para pescar. Pronto para a pesca. Ele já estava pronto para dar o puxão, mas vocês vejam como ali então ele começou a dar explicações e mostrar como era aquela primeira e segunda etapa. E o que ele fez foi que ele deu um puxão tão forte que puxou para fora um peixinho tão pequenininho, estava até torcido aí, o peixe parecia isca. E aí o anjo disse a ele, o que eu te disse que não fizesse, foi isso que você fez. Olha todas as personificações que causou. Então aí vocês viram que a linha dele depois fica toda embaraçada. E o anjo falou assim, não pode deixar a sua linha embaraçar nesse tipo de tempo. E isso é um ensinamento muito importante para nós. Nunca permita que amontoe todos os problemas e situações e você fica todo confundido, enredado aí. Tenta e não permita que a sua linha embarace nesse tempo. Mantenha essa linha bem direitinha ao alvo e todos os dias melhorando. Não deixe que a sua linha embarace. Agora aqui ele continua dizendo, porque vocês vejam quando ele nos fala aqui, que é para chamar a atenção. Veja, eu não li o escrito, mas aqui em cima ele escreveu, cura divina é igual para chamar a atenção. E depois vem a mensagem.
Cura divina é igual para chamar a atenção e depois vem a mensagem. Agora aqui ele continua dizendo, mas algumas vezes acontecem ou faz milagre para apartar as pessoas do programa divino que corresponde à sua era ou dispensação. E de nada adianta o milagre para as pessoas, como aconteceu com aqueles que nós lemos ali no livro de São Lucas, no capítulo 17. O Senhor Jesus Cristo, em uma ocasião, disse assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, não expulsamos demônios no seu nome? E profetizamos no seu nome, falamos em línguas no seu nome. E ele lhes dirá, apartai de mim, obradores de maldade, eu não os conheço. Porque tudo que faziam não era a favor do programa divino que Deus tinha para aquele tempo. Agora vejam, tudo que o ministro com sua congregação tem que estar consciente que tem que estar fazendo tudo a favor do programa que Deus tem para esse tempo. Se não estará fazendo o trabalho fora da sua vontade. Porque tudo o que faziam não era a favor do programa divino que Deus tinha para aquele tempo, mas contra o programa divino, apartando as pessoas da palavra, da mensagem e da era que estava sendo realizada naquele tempo. Ou seja, que o trabalho que estavam fazendo era separar, apartar as pessoas para que não estivessem dentro do programa divino. Vejam, é como nessa mensagem intitulado O único lugar preparado por Deus para adorar, aqui na página 41, nos diz assim, Moisés estava nele, Josué estava nele, e se você estiver nele, você esteve nele antes da fundação do mundo, a família de Deus. Você sofreu com ele, você morreu com ele, você foi à cruz com ele, você ressuscitou com ele, e agora você ainda está com ele, sentado em lugares celestiais, refletindo a mensagem da era para o mundo, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas se estiver escondido por uma cesta denominacional, então como eles vão ver? Pelas vossas tradições, vós tornam a luz sem efeito, e a luz é a palavra. Ou seja, aí refere a palavra. Vocês denominacionais, tentando esconder a luz, às suas igrejas. Ai, ai, ai. Tremendo problema que esses ministros, esses pastores se meteram. Vocês não entram e nem deixam eles entrar. Por isso ali ele falou que quando disseram, mas é que nós fizemos isso em seu nome, fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim, obradores de maldade. Fala que porque tudo que eu fazia não era a favor do programa que Deus tinha para esse tempo, era contra o programa divino, apartando as pessoas da palavra. E vejam aqui, em um escrito que ele colocou, diz assim, vocês não entram e nem deixam entrar. Ou seja, não querem receber isso. E também não quer que o povo onde você está, com essas ovelhas que não são tuas, você só é o pastor, e vocês não deixam e não querem que elas entram. E mais bem, as está guiando para a grande tribulação. Porque nesse tempo final tem dois destinos. Um, para a ceia das bodas do Cordeiro, com um guia, o Espírito Santo. E tem outro destino, que é a grande tribulação. Não tem um meio termo. Agora aqui ele continua dizendo, como aconteceu nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, todos os ministros daquele tempo estavam chamados a quê? A chamar as pessoas para a mensagem do Senhor Jesus Cristo e dizer a elas, esse é o homem, o mensageiro. E ele tem a mensagem messiânica para esse tempo. E o que ele está falando é a verdade. Nosso irmão Miguel não fez isso? Veja, em cada tempo,
Em cada tempo, Deus tem líderes que ou guiam o povo para as bênçãos de Deus, ou guiam o povo para receber as maldições. E eu dou graças a Deus pelo nosso irmão Miguel Bermudes Marim. Assim que, como colocou ele ao lado do Dr. William Souto Santiago, Deus deixou ele do meu lado para estar braço a braço junto com todos os ministros e com todo o povo de Deus, seguindo a arca, a palavra. Nem ele, nem vocês perderam a arca, a coluna de fogo. E isso é cura divina. Isso é o maior e mais glorioso. Ele fica feliz quando fala e eu fico mais contente ainda, porque graças a Deus que lhe abriu o entendimento às Escrituras, igualmente a todos nós. Agora veja o que esses líderes tinham que fazer, era dizer, esse é o homem, esse é o mensageiro, e ele tem a mensagem messiânica para esse tempo, e o que ele está dizendo é a verdade. E o Espírito que está sobre ele é o Espírito de Deus, mas diziam que ele era Belzebu, e dizia que era pelo dedo de Belzebu. Então vocês vejam como os líderes religiosos daquele tempo apartaram as pessoas. Todo aquele que separa o povo da olhada, do comprimento da visão da capa, estão representados nesses líderes religiosos do tempo de Jesus. E lembram que seria paralelo em tudo. Se lá tinham líderes que estavam desviando o povo, então aqui hoje tem que ter líderes que desviam o povo também. Mas também tem que ter pessoas como Felipe, que disse a Natanael, vem e veja, olha, achamos o Messias, achamos aquele do qual os profetas falaram. É de onde? De Nazaré. De Nazaré? Jovem, e de lá pode sair alguma coisa boa, de lá nunca saiu nada bom. E para completar o Messias, Felipe não ficou discutindo, ele falou que ele viu que tinha uma semente ali, e o que ele disse a ele foi, olha, eu não sei se saiu algo bom ou algo mal que tem saído de Nazaré, uma coisa sim que eu vou te falar, é que eu achei o que eu estava esperando. Ele não começou a dizer a Natanael se era filho de tal, e se nasceu fora do casamento, ou se isso, ou se aquilo. O que ele viu foi as Escrituras sendo cumpridas ali, o que ele falou foi, vem e veja. Não começou aí a conjecturar, nem dar um raciocínio humano, mas falou, eu achei o que eu estava esperando, assim, que como isso é o que você estava esperando, então por isso que eu te digo que venha, eu quero o mesmo que eu recebi, eu quero para você, venha e veja. Então, esse é um homem sábio e entendido e predestinado. Outro poderia dizer, lá estão falando isso, que aquele lá saiu por aí, dizendo que ele é o Messias. Não aconteça que você nem se atreva a ligar o televisor e conectar no satélite Amazonas. Bom, isso aí é um entrelinhas. Veja, porque é desse jeito. Outro fala assim, eu vou, monto a antena para você e ligo tudo para você ficar conectado com o cumprimento da vinda do Senhor. Tão simples como isso. Ele continua dizendo aqui, então vocês vejam como líderes religiosos daquele tempo apartaram as pessoas do quê? Do programa divino que correspondia para aquele tempo. E por esse motivo, o Senhor Jesus Cristo disse a eles, cegos guias de cegos. Se um cego guia outros cegos, ambos cairão no buraco. Assim que não tratou eles muito bem, hoje em dia os estamos tratando melhor do que o Senhor Jesus Cristo os tratou. Eu creio que nesse tempo, cada vez mais, os está tratando um pouquinho mais duro, porque lembro que esse tempo é o tempo da separação, o tempo da segregação entre o certo e o errado. E o único que faz isso é o anjo do Senhor, um somente. Vamos ver mais adiante como Deus os irá tratar através da sua mensagem. Mais adiante, vamos ver. Ou seja, que mais adiante ficaria mais saboroso, ia ficar mais intenso. Vamos ver como Deus os irá tratar através da sua mensagem, sua palavra para o nosso tempo, já que há de vir o tempo em que Deus
lhes pedirá conta, como a Escritura diz. Agora vejam nessa mensagem intitulada A Semente não herda com a palha, na página 27. Aqui nos diz assim: todo homem e mulher, menino ou menina, aqui tem que ir por esse caminho. A nós será pedido conta pelo que fizermos com a palavra de Deus. E aí embaixo ele escreveu: nos será pedido conta com o que fizermos com a palavra. Se é usar para desviar o povo, no final vai sair mal. E se a usa para revelar ao povo o que Deus está fazendo, eles mostrando o que Deus está fazendo hoje, então vai sair bem. E do lado esquerdo aí ele escreveu julgamento. Ou seja, que no julgamento final aí será visto. Aí será visto o que as pessoas fizeram com a palavra. Agora aqui ele continua dizendo: esse no tempo de Moisés, os que se levantaram contra Moisés, pela palavra que Moisés falou, que Deus colocou em sua boca, a terra se abriu e os engoliu, abriu a terra e os engoliu. No tempo de Elias, os que vinham contra ele para levá-lo preso, ele dizia assim: desça fogo do céu, e descia fogo do céu, e os queimavam todos. E depois, os falsos profetas que estavam apartando o povo da mensagem que correspondia para aquele tempo, depois Elias, com a palavra de Deus, os chamou a um desafio. E depois que perderam o desafio, também perderam até a vida. Porque depois ele disse: traga aqui a mim os 450 falsos profetas de Aserá e os 450 profetas de Balaão. Ou seja, e os degolou a todos, não sobrou nenhum. E lembram que ele vem em sua segunda vinda com uma espada aguda de 2 fios para destruir. Para destruir as nações. E veja como foi representado no tempo de Faraó, lá, quando lá estava um profeta no meio do Egito, ali, um profeta político, e aquele era José. Fala que José salvou o mundo. Em um escrito ele colocou, e disse que José salvou o mundo. E no tempo de Nabucodonosor, lá também tinha um profeta político, era Daniel. Agora, se lá Deus realizou e houve como um entrelaçamento de um reino terreno com o divino, como seria na mudança do reino do Messias ao reino do Messias príncipe? Pois, tem que ter um profeta político que mude o reino dos gentios ao reino do Messias príncipe. E tem que se desenvolver em tudo isso. Por que não aconteceu com nenhum outro mensageiro passado? Porque nenhum deles, Deus lhes deu a promessa de que neles ia cumprir essa mudança de reino. Essa mudança de reino acontece hoje. Por isso vocês podem ver que tem essa aproximação em todas as linhas. E teve algumas manifestações em mensageiros anteriores. Vejam, até mesmo o doutor William Souto até realizou atividade com governos e todas essas coisas, mas em parte até aí. Agora vejam, nesse tempo já é algo um pouco mais acima e cada vez mais irá crescendo e crescendo, e chegará o momento que será estabelecido esse glorioso reino messiânico. Mas começa desde já. Vejam agora mesmo, nesses dias, os Estados Unidos estão atacando o Irã. Antes de ontem e ontem, já estiveram bombardeando. E eu vi em uma notícia que a maior parte do povo de Israel não quer que pare essa guerra até que o terrorismo seja eliminado. Porque desde ali financia o Hezbollah e todos esses grupos terroristas são financiados pelo Irã. E eu tinha falado que
não pode tirar o sapato de cima, como nós falamos. Tem que exterminar o terrorismo por completo. O terrorismo não é outra coisa senão que uma perversão da paz. Portanto, se o mundo quer paz, então tem que destruir o terrorismo. Agora, não se preocupem que no reino milenial não vai ser um reino assim suavezinho. Vai ser um reino com vara de ferro, com mão dura. E isso vai começar desde já. E isso já está sendo visto. E Deus usa as nações que tenha que usar para ir eliminando esses resíduos desses reinos passados. Da Pérsia é o Irã. Esse tem que eliminá-lo por completo. Não a população, não as pessoas boas, mas o terrorismo que esconde atrás das pessoas boas, por trás de hospitais, por trás de escolas. Encontraram lá um montão de túmulos debaixo de hospital e de escola. E lá embaixo tinha um arsenal. Ou seja, que são os covardes, esses terroristas são os covardes. Mas de Deus ninguém se esconde. Pensam que se esconde. Mas Deus sabe onde cada um está. É como a inteligência israelense, que eles sabem e conhecem mais do que as pessoas imaginam. E eles endereçam aí em um toque. Eles sabem onde cada pessoa está. E Deus permite tudo isso porque Deus, e para Deus, de Deus não tem quem se esconda. E Ele também mostra em nação como Israel, que Deus abençoe Israel e siga ajudando Israel em tudo. Por isso, ninguém poderá esconder de Deus. Onde quer que vocês se meter ou que se metam, Deus os encontrará e os tem aí na sua mira. E no momento exato, bim! Porque é um trabalho que também está realizando, e eu estou falando agora de indivíduos que têm que deixar eles fazerem certo trabalho, mas chegará o seu momento, fala que o castigo virá mais adiante. Já está preparado aí. Bem, aqui ele continua dizendo, e lembram que em sua segunda vinda, ele vem com a espada aguda de 2 fios para destruir as nações. E não será uma espada literal, nem nada literal, como Elias tinha nos tempos passados, senão que será a palavra. E pela palavra virá um tempo em que muitas coisas hão de acontecer, bênçãos para uns e juízos para outros. Isso acontecerá em certo tempo, no que é chamado ou conhecemos como a apertura. Agora, isso foi o que ele falou aqui, nessa mensagem intitulada A Segunda Vinda do Senhor, na página 6. Nessa mensagem aqui, ele nos disse, e agora é um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e pecador, que ele tenha percebido alguma vez, porque o tempo do juízo final está perto. Ali ele escreveu o julgamento final. E também é o tempo mais abençoado para o crente, porque a sua redenção está perto, ou seja, sua transformação. Esse é o tempo mais abençoado para quem? Para nós. Esse é o tempo mais glorioso para nós. Nessa noite tem 2 facções na terra, o crente e o incrédulo. Um que o Senhor venha a recebê-lo, e outro que o Senhor venha a condená-lo. Em sua vinda, abençoará a um e amaldiçoará a outro no seu aparecimento, ou seja, em sua manifestação. Agora aqui na frente, aqui diante ele escreveu, tudo descansa em sua segunda vinda depois da sua morte na primeira. Em sua vinda, abençoará a uns e amaldiçoará a outros. E nós somos os que Ele tem estado abençoando e continua nos abençoando e continuará nos abençoando, porque vem por sua noiva. Eis aqui a sua noiva.
Quando a gente pode, quando a gente consegue identificar o tempo, o povo, o mensageiro, isso é um motivo de alegria, de regozijo. E por isso a gente sempre dá graças a Deus por essa eleição divina que Ele teve com você e comigo. Como o irmão Miguel dizia, onde eu estaria? O que seria de mim? O que seria de mim se tu não tivesse aberto meus olhos espirituais, se tu não tivesse me curado espiritualmente? Continua dizendo, nesse tempo da apertura, vão tentar apertar o programa divino. Mas como nós dizemos, vamos ver quem aperta mais. Aperta. E a gente fica assim, aperta mais, só isso. E continua bombardeando, bim, bam, bim, bam, e a gente fica aí. O que aconteceu? Você falou alguma coisa? Vamos ver quem aperta mais nesse tempo. Porque se Deus está conosco, quem será contra nós? Ou seja, temos o Deus Criador do céu e da terra do nosso lado, portanto, vamos vencer. E como nos foi dito que a vitória estava garantida, que a vitória está garantida, então caminhamos confiados. A apertura que vão fazer aos escolhidos será tão pequenininho ao lado da apertura que lhes virá como juízo divino a todas as nações e aos indivíduos também, ao reino dos gentios, que será tão e tão grande como nunca antes foi. Agora vejam, a apertura, veja como ele nos fala aqui, que com a abertura do sétimo selo, vejam na página 88 do livro de Citas, isso é do parágrafo 750, vejam, diz assim, ponto e vírgula, assim que como o cordeiro deu um golpe no selo, eu estou nessa versão aqui, e lembra que essa versão poderá estar diferente no outro livro. E o que revelou? Não revelou tudo de momento, depois foi Deus, depois de estar em um símbolo. E então está revelado. Três coisas estão saindo do trono. Primeiro, não pode ser visto, nem ouvido, nem nada. Está selado. O sangue do cordeiro pagou o preço, trovejou quando ele falou. E quando ele o fez, o cavaleiro do cavalo branco começou a marchar. E ainda era um símbolo. Agora observem. Ele disse que seria conhecido nos dias finais, mas aparece em um símbolo de igreja. Vocês, igreja, compreende isso? Isso aparece no símbolo de uma igreja. Conforme eles conhecem que tem um selo aí. Eles não sabem o porquê, mas é o cavaleiro do cavalo branco, que será revelado somente nos dias finais, quando esse verdadeiro selo seja rompido. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e em cima escreveu, o sétimo selo. Entre o de cima e o de baixo, colocou, o sétimo selo, quando for aberto ao público, virá um distúrbio religioso e virá a apertura. Viram quando esse sétimo selo é aberto? Então, nós já vimos esse distúrbio religioso que tem estado acontecendo. Quando toca uma trombeta, surge um distúrbio político. Agora, vamos fazer uma pausa nessa mensagem. E nessa mensagem, as obras de Jesus Cristo crucificado, 18 de abril de 2014, em Cayey, Porto Rico, diz assim, a primeira rocha, a qual Deus disse que iria ferir com a vara, representa a primeira vinda de Cristo, que seria ferido, a sua vinda seria ferida com a morte na cruz do Calvário. E a segunda rocha representa a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo não é para ser crucificada em uma cruz literal, portanto,
Todos que ferirem a segunda vinda de Cristo, ferirem a Cristo em sua segunda vinda, com blasfêmias, com difamações, com ataques, como muitos fizeram em sua primeira vinda, estarão crucificando a Cristo em sua vinda. Agora vejam nessa mensagem intitulada O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, ele nos fala de algo muito importante relacionado a esse ataque, ao qual os filhos de Deus devem estar percebidos. Isso foi pregado 8 de maio de 2011. Diz assim: é por isso que o reverendo William Branham disse que na terceira etapa, quando a terceira etapa estiver manifestada, onde o poder de Deus, que foi visto manifestado em parte através dele, será manifestado em toda a sua plenitude. Disse que isso dará a fé para o rapto aos crentes em Cristo. Ou seja, já identificamos onde é que isso estaria acontecendo. Lhes dará a fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E como sinal do tempo que isso vai cumprir, disse que virá uma abertura sobre os crentes em Cristo, sobre aqueles que vão desfrutar dessas bênçãos. Primeiro lhes virá uma abertura. Portanto, quando vejam se movendo uma abertura e que também esteja dirigida contra essa visão da capa, ou seja, quando vejam dirigida ao cumprimento da visão da capa, ao ministério e à obra que Deus está realizando ali, lembram, aí ele disse, lembram que essa manifestação plena de Deus está muito perto da adoção dos filhos e filhas de Deus. Portanto, estaremos do lado do que Deus prometeu, trabalhando em prol do projeto que Deus prometeu realizar nesse tempo final. Não vamos estar do lado dos que estarão contra. Ele deixou bem claro. Portanto, não seja participe dos ministros que estão contra a visão da capa e nem do ministério, porque então você estaria do lado dos que estariam cumprindo isso que ele nos falou ali, e que teria pessoas que ficariam contra o cumprimento. E não vamos estar do lado dos que estarão contra, porque assim nós nos poríamos do lado de todos que se levantaram contra o programa de Deus em todos os tempos. Porque recordem que nesse tempo você tem que assumir a sua posição. O mesmo que você está fazendo hoje, você estaria fazendo no tempo de Jesus e no tempo de Moisés e no tempo dos profetas. Agora vejam aqui nessa outra mensagem, intitulada Frente ao Jordão, uma mensagem muito sobressalente, pregado 4 de janeiro de 1987, em Caiei, Porto Rico. Ele disse assim: e assim como Judas era um dos discípulos do Senhor, terão Judas que terão seguido a mensagem da segunda vinda do Filho do Homem, mas depois venderão a palavra para que seja crucificada. Mas você veja, Judas Iscariote era somente uma porção do grupo que seguia o Senhor. Agora vejam nessa mensagem, intitulada, vamos parar um momentinho ali, e nessa mensagem intitulada, que é uma saudação a pastores, que foi 26 de março de 2011 em Cali, Colômbia, ou seja, aqui perto. Ele disse, recordem, não preste atenção nos que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque do mundo alguns se levantarão, de várias religiões também, e até mesmo do nosso meio, alguns poderá se levantar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, ele já estava alertando.
Alguns lá era Judas, mas agora ele disse que teria uns representados nele que se levantariam contra. Poucos. Alguns poderão se levantar contra Miguel. E já vi que alguns já estiveram falando contra o irmão Miguel. Mas vejam que até isso tudo está cumprindo, e essas pessoas já com isso estão identificando com isso que o irmão ele está dizendo aqui. Alguns poderão se levantar contra Miguel, contra Demim, ou contra algum ministro, ou de alguma congregação. Então, entendam isso e mantenham o povo bem apercebido, para que não prestem atenção a nenhuma coisa que se levante contra o programa divino. Você não poderá fazer parte disso. Todos desejamos ser transformados. Todos vamos adiante. E a visão da capa será cumprida porque já foi vista antecipadamente. Mas o inimigo de Deus, então aí já identifica de que lado, em que grupo essa pessoa está. Mas o inimigo de Deus tentará impedir a que a visão da capa se cumpra. Como? Difamando, falando contra o ministério, falando contra o irmão Miguel, contra alguns ministros e de mim. Viram? E falando contra algumas congregações. Agora veja o que vai nos dizer agora. Diz, mas o inimigo de Deus tentará impedir que a visão da capa se cumpra, porque aí é onde os trovões emitem suas vozes. Ou seja, com razão o inimigo não quer que a visão da capa se cumpra. Pois se ele sabe e conhece a mensagem por meio desses instrumentos, e sabe que os trovões revelam o mistério do sétimo selo, ele sabe que os trovões têm a fé do rapto. E como já está falando claramente, então o foco já é dirigido diretamente a esse lugar. Porque, como ele falou ali, o inimigo de Deus quer impedir que os filhos de Deus sejam transformados. Se você quer ser um dos que será transformado, então não preste atenção a isso. E preste atenção no ensinamento sobre capa. Agora, se você quer ser um dos que não quer ser transformado e quer boicotar tudo, então se una a esses ministros. Eu já estou mostrando a vocês os dois lados, as duas extremidades. E eu digo para vocês que escolham um ensinamento sobre capa. Escolham a vida para que vivam. Mas como tenho livre-arbítrio, agora, amanhã e no domingo, possivelmente amanhã, veremos como Deus vai nos guiar para falar isso do livre-arbítrio, porque é algo muito importante. Eu vou adiantar algo a vocês. Os animais não têm livre-arbítrio. Bom, vamos continuar aqui. E aí está Caim e toda essa descendência. Agora tem um tempo depois do milênio que a essa raça lhe será dado alma. Serão restaurados e, portanto, então, aí sim. Bem, é algo tão glorioso o que Deus está nos mostrando nesse tempo. Agora vejam, diz, mas o inimigo de Deus tentará impedir que a visão da capa se cumpra, porque aí é onde os trovões emitem suas vozes, revelam sua mensagem e revela todos os mistérios de Deus, o mistério do nome novo também, e dá fé para o rapto à igreja do Senhor Jesus Cristo. E seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E depois já será um tempo curto, 30 a 40 dias já estando no corpo novo, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso acontece antes da ressurreição. Tem que vir a fé do rapto para você poder ter essa palavra completamente encarnada e ver a eles nessa dimensão. Quantos desejam ver um ser querido que já partiu dessa dimensão? Todos.
Eu desejo ver o meu papai. Eu desejo ver, supostamente, o irmão William. Já, bem. Mas lá vocês vejam, desejamos ver os que partiram. E assim como ele os visitava de vez em quando, o irmão Branham fala aí no livro de Citas, que ele os via de vez em quando os visitava. E certamente para ele era algo muito glorioso. Em uma ocasião ele disse, e eu tinha tanto medo disso, e isso é perfeição, mas perfeição, mas perfeição, mas perfeição, aqui tudo é perfeito. E em um momento ele falou, e eu vou ter que voltar lá para baixo novamente, para aquele corpo. Não, eu quero ficar aqui. Não, você tem que voltar. Porque tinha um trabalho para ser feito. Mas vocês vejam que chegou um momento em que ele sim queria descer. Sim queria vir. Em qual tempo foi? Vejam, em uma das atividades. Ele tentava forçar os pés a descer e não conseguia. Oh, bendito seja Deus, e a nós nos foi dada essa bênção de termos os nossos pés na terra e estamos vendo e palpando o cumprimento de tudo que ele falou e profetizou, e o estamos vivendo, estamos desfrutando. Oh, como amamos a terceira etapa, como amamos o que Deus está fazendo nesse tempo. Agora, um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, nessas palavras de saudação, aí ele continua dizendo, sempre tem um povo que capta a palavra profética e trabalha para que se torne uma realidade. E assim vem a ser nada menos que a palavra profética cumprida, feito uma realidade. Portanto, esse cumprimento é a palavra, ou assim diz o Senhor, feito realidade. Se levantar contra isso, se levantar contra, e se levantar contra um projeto assim, é se levantar contra Deus e contra o trono de Deus. Como aconteceu com Amaleque, que estava se levantando contra o trono de Deus. Quem fizer, então, já fica marcado no mesmo quadro que foi marcado Datã, Corá e Abirão. E também outros que se levantaram contra Moisés em várias ocasiões, e os que se levantaram contra Josué. E Josué é o mensageiro final, ou seja, que também se levantaram contra Josué naquele tempo. E contra os outros profetas. E também os que se levantaram contra Jesus, incluindo Judas Iscariote. E também os que se levantaram, por exemplo, contra Noé, ou contra Abraão, de Isaac ou Jacó, ou do povo hebreu. Ou contra Abel, que foi Caim, ou que se levantou contra Abel e o matou. O matou. Bom, aí ele deixou um montão de personagens para que ele se identifique. Onde você quer se identificar? Nós nos identificamos com os crentes que seguiram o mensageiro de cada tempo. Agora aqui, ele continua dizendo, eu voltei a mensagem frente de Jordão, continua dizendo assim, de 12 discípulos, um só. Menos de uma décima parte dos discípulos dos apóstolos do Senhor. Assim que isso representará os que entregarão a palavra para que seja crucificada. E vejam na mensagem o sinal, aqui na página 23, porque se esse um lá, Judas, incomodou bastante e causou muitos problemas, veja o que ele disse aqui, página 23 da mensagem o sinal. Então Israel saindo do Egito foi um tipo, esse é o original. O tipo, esse é o tipo original da igreja saindo das denominações. Agora, eu me refiro à própria noiva. Muitos dos grupos independentes são iguais ou até mesmo piores, em alguns casos, do que as denominações de onde saíram.
Eu estou falando aqui do sinal aplicado. O sinal está de acordo com toda a palavra. Do lado direito ele escreveu: o Egito é igual às denominações, às igrejas. E Israel é igual à noiva. E do lado esquerdo escreveu também: o sinal é a palavra. E também escreveu a coluna de fogo e escreveu Moisés. O sinal está de acordo com toda a palavra, assim que, em verdade, assim tem que ser, porque o sinal é a palavra. O sinal é a vida que estava na palavra. Jesus disse: minhas palavras são espírito e são vida. Aqui que ele escreveu atrás, os grupos independentes são piores do que as denominações. Esses grupos são piores do que as denominações. Vejam, Judas era pior do que todos eles. Foi o que entregou a palavra. Agora, vamos continuar na mensagem. Diz assim, agora um pouquinho, veja um pouquinho mais nessa aqui, frente ao Jordão. Diz assim: assim como o discípulo do Senhor, quando a palavra foi entregue, se assustaram, alguns fugiram, todos com muito medo. Assim também algumas pessoas ficaram cheias de temor por causa da entrega da palavra no tempo final para ser crucificada. Mas em sua palavra, ele nos disse: não tenham medo, manada pequena. Porque ao Pai lhe agradou dar-vos o reino. Não temam nessa hora difícil, não temam nessa hora difícil que virá. Porque depois virá essa grande manifestação do poder de Deus. Agora, continuando na mensagem, a luz no topo do Monte Sião, diz assim: para coroar essa abertura que virá ao reino dos gentios, o Senhor, pela sua palavra falada, falará esse juízo na era da pedra angular e também falará as bênçãos aos escolhidos, para que os escolhidos possam receber. Os escolhidos que partiram no passado possam receber. Vejam, para os que partiram, como eles dependem do que é falado aqui, não do que supostamente ele está falando lá. Lá está em silêncio, lá tem silêncio. Aqui é onde está falando, é onde está a ação. E ele disse: também falará as bênçãos aos escolhidos, para que possam receber, os escolhidos que partiram no passado, possam receber a ressurreição, possam regressar a essa terra. Ou seja, que esse mensageiro falará bênção, não só para os escolhidos que estão vivos, para que sejam transformados, mas também falará a palavra para que os que estão na sexta dimensão possam ressuscitar. Agora, lembram que eles recebem também a mensagem do ensinamento sobre capa, porque eles escutam. Lá tem uma audiência, tem uma audiência grandíssima presente aqui hoje. E o que seria se ele nos permitisse ver e permitisse vocês verem a quantidade de pessoas que estão nos vendo hoje? Você ficaria assombrado e diria: mas nós somos um pouquinho, e lá fora ainda tem mais gente do que tem aqui dentro. Os que estão lá fora, levantem a mão. Viram? Para que não pensem que esse é outro lugar. Agora baixem a mão. Aí, viram? São os que estão aqui presentes. Eu me lembro quando o irmão William, eu gravava e o irmão William me dizia: olha, tinha somente uma câmera. Agora, graças a Deus, nos permitiu ter muitas. E então pegamos todas as áreas. E ele me dizia, quando eu estiver pregando, você dá um giro com a câmera para trás, para que vejam que eu estou aí nessa congregação. Porque senão vão pensar que eu estou em um estúdio. E eu dava um giro e via o que era visto. E de certa forma, via coisas que eram feias. E ele falava: deixa isso fora. E eu olhava e via as coisas boas. E para essa congregação outra vez, esse cantinho aqui estava nítido e a gente dizia: olha,
Vou cuidar de não virar para cá para que não vejam essa bagunça aí desse lado. Mas vocês vejam que nesse tempo final Deus nos deu de tudo. E nós estamos nos preparando para esse tempo, onde já estaríamos nessa fase final desses milagres físicos e internacionais. E todas essas coisas que requerem câmaras, equipamento e pessoas que já estejam treinadas para captar tudo, para que nos outros países possam desfrutar do mesmo que as pessoas que estão presentes aí estão desfrutando, aí presente nessas atividades. Fala, para que eles possam receber a ressurreição e possam regressar a essa terra. E os escolhidos que estejam vivos possam receber a transformação de seu corpo. E para o reino dos gentios, o único que está prometido é o juízo da boca de Deus. E a boca de Deus sabemos que são seus profetas. Agora vejam na página 143 do livro de Citações, 1280 nos diz, no parágrafo 1280 nos diz assim: mas, aleluia, virá um tempo onde não terá mais sexo, senão que Deus chamará seus filhos do pó da terra. Outra vez, como eles foram no original, não através de alguma mulher, mas através do moldear o barro e das luzes cósmicas e o petróleo. Ele criará novamente como ele fez Adão a primeira vez. É em sua segunda vinda que ele falará a palavra e criará esses corpos para os que partiram e criará também os corpos dos que estão vivos. É pela palavra falada. Esse corpo glorificado não virá por sexo, virá por criação divina, pelo falar a palavra. E ali ele escreveu: a ressurreição e transformação, 2 pontos. Criação. 2 pontos. Reação e transformação, ou seja, criação, ou seja, a ressurreição e a transformação pela palavra sendo falada. Esses corpos serão criados. E em cima ele escreveu Adão e Eva, ou seja, como foram criados Adão e Eva. E continua dizendo: por isso vem com uma espada que sai da sua boca para com ela ferir todas as nações. Vem com mensagem, com a palavra que corresponde ao nosso tempo, com a mensagem de grande voz de trombeta, com a mensagem da trombeta do ano do jubileu, com a mensagem da trombeta final. E na mensagem às obras de Jesus Cristo crucificado, pregado 18 de abril de 2014 em Cayey, Porto Rico, diz assim: portanto, é importante que estejamos atentos e esperando sua vinda. Ou seja, o povo teria que estar atento e apercebido para receber a ele em sua vinda. E esperando sua vinda e nos preparando para recebê-lo, para receber a fé, para sermos transformados e habitados. Porque em sua vinda, ele daria a fé de transformação aos escolhidos. Portanto, é importante que estejamos atentos e esperando sua vinda, nos preparando para recebê-lo, para receber a fé, para sermos transformados e habitados, como ele prometeu por meio dos seus diversos mensageiros, apóstolos e profetas. Na página 154 desse livro de citas, no parágrafo 1376, nos diz assim: a primeira etapa, cura; segunda etapa, profecia; terceira etapa, o abrir a palavra, os mistérios revelados. E não tem uma ordem mais alta do que revelar a palavra dos profetas. Mas a única maneira que o profeta poderá ser vindicado é pela palavra. E recordem que a terceira etapa foi o abrir desses 7 selos para revelar a verdade escondida,
que foi selada na palavra. Do lado esquerdo ele escreveu profeta. Em cima ele escreveu terceira etapa é igual os selos. E em outra linha escreveu terceira etapa é igual abrir a palavra, é igual por profeta. Se a terceira etapa é abrir a palavra por profeta, então tem que ter o ministério no meio da igreja para abrir a palavra, para mostrar ao povo o tempo que estamos vivendo. Pelo véu cegará a uns e abrirá os olhos a outros em sua primeira e segunda vinda. Em sua primeira vinda, pelo véu, muitos receberam bênçãos, mas outros tropeçaram. Em sua segunda vinda, muitos estão recebendo as bênçãos e serão transformados. Outros tropeçarão e tropeçaram. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Tudo que os profetas e justos desejaram ver e ouvir e não ouviram. E nós, Deus nos deu essa bênção, que podemos vê-lo, podemos palpá-lo, e podemos desfrutar dessas bênçãos que Ele prometeu para esse tempo final. Portanto, damos graças a Deus pela sua visitação. Obrigado, Senhor, por ter cumprido em nós a sua visitação. Bendito seja o Senhor. Bendito seja, Senhor, pela sua visitação, a qual, nesse tempo, nessa era, nessa dispensação, estamos palpando. Eu não sei se o nosso irmão Martim está por aí. Para que me acompanhe e a todos vocês também nos acompanhe nesse cântico. Bendito seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé. E com esse cântico agradecemos a Deus pela sua palavra e por esse ensinamento que nos foi trazido hoje, e dia a dia vai nos confirmando mais em seu programa e vai abrindo mais os nossos olhos espirituais para continuar compreendendo sua vinda, sua visitação. Deus visitando o seu povo. Trayendo la palabra para transformación, que es la fe de rapto que dan los truenos hoy, siguiendo las pisadas del Verbo hecho carne, en esta enseñanza que prometiste darme, echando todo a un lado y con toda humildad recibo las promesas que prometiste dar. Bendito seas, Señor, por tu visitación. En este tiempo
seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. En el mensaje de la simiente no hereda con la paja, dice, semente não herda com a palha, diz assim: quão pequeno parecia aquele homem às vistas de Davi, quando ele talhava, e quão pequeno pensarão aquelas pessoas que cuspiram sobre Jesus a palavra. Quando ele regressar novamente, aqueles que o traspassaram, quão pequeno se sentirá as pessoas que poderiam caminhar daqui e até ver, não só em grandes palavras, em grego e demais, mas na clara natureza que nos ensina Deus, o Criador. Aí ele escreveu: os que o transpassaram verão. Poderão ver, os portadores da palavra poderão ver e ver a própria palavra e conhecer a hora que estamos vivendo. E o tempo da colheita está aqui. Deus querido, Deus querido, que não te demos as costas. Deus, Senhor, que o seu povo nunca te dê as costas. Que não sejam esparramados, como aconteceu em sua primeira vinda, que ele disse: ferirás o pastor, e que as ovelhas iam se esparramar. Mas bendito seja Deus, que nesse tempo terá um povo preparado, com fé de rapto, que não dará a costa ao Senhor, senão que estará com ele até o final. Querido Deus, que nunca te daremos a espada por algum engano do mundo, mas nos permita nesse dia receber a Ele com todo o nosso coração. E Senhor, cria em mim um espírito bom, um espírito de vida, que eu possa crer toda a Tua palavra e aceitar a Jesus a palavra, o mesmo ontem, hoje e sempre. E hoje criamos, aí desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. E hoje criamos na porção que está reservada para essa era, que criamos em Ti no cumprimento da Sua vinda, Senhor, na porção da palavra correspondente a esse tempo final, na era de pedra angular, nessa dispensação do reino. Ó Senhor, ajude o seu povo, que nunca te demos a costa e que tomemos toda a palavra que está sendo falada e que produza em nosso coração essa transformação e o rápido. Não é difícil pedir porque é uma promessa. É nessa terceira etapa que Ele está nos falando. Es la tercera etapa por la palabra hablada de boca del ungido que hablándonos está, así como escogidos comiéndonos el libro, seremos transformados para poder reinar. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Ayúdame
pueda colocar tu palabra bien. Ayúdame y guíame, que pueda colocar tu palabra bien. Moldéame, santifícame, que pueda colocar tu palabra bien. Moldéame, santifícame, que pueda colocar tu palabra bien. Que pueda colocar tu palabra bien. Y cuando usted coloca la palabra bien, E quando você coloca a palavra bem, estará bien. tudo estará bem. Colocando la palabra bien. Colocando a palavra bem, tudo estará El bem. velo cegará a unos y abrirá los ojos a otros. Pelo véu, En su primera fechará os olhos y a segunda uns venida. e Con nosotros, abrirá os olhos de outros em sua primeira e segunda vinda. Miguel Bermúdez Conosco, Marín, o missionário Miguel Bermudes Marim, para continuar nuestra parte y ya luego para continuar nossa parte e depois al reverendo William Pérez para passar ao reverendo William Pérez para Dios les continuar. bendiga Deus os y abençoe Dios les guarde. e Deus os guarde a Muchas todos. gracias Muito por obrigado vuestra amable por atención. vossa amável atenção. Continúen pasando Continue un día passando feliz, um dia feliz, lleno de las bendiciones cheio das bênçãos de Dios. de Deus. Amén. Amén, hermano Miguel. Que Deus te siga guiando tudo conforme a sua perfeita vontade. Que maravilhosa mensagem.